O átomo é a base de toda a matéria ao nosso redor. Tudo que nós vemos, tudo que somos e tudo que tocamos é átomos. E com a evolução dos estudos físicos, nós já tivemos diversos modelos de átomos para chegar ao átomo que conhecemos hoje. Décadas de história do qual nós iremos falar. Então sente-se, pegue a pipoca, pois vamos falar da história dos fundamentos mais importantes da física e química. A história do átomo. O mais próximo de um esboço da descoberta dos átomos foi em 450 a.C., pelos filósofos gregos, sendo o principal Leucipo, que descreveu o átomo como a menor partícula possível, criando assim o nome átomo, que significa indivisível. Porém, uma pergunta ficou no ar: como exatamente isso funciona? Ou melhor, como exatamente o ser humano poderia estudar isso? Graças a essas perguntas, diversos cientistas começaram a analisar, usando padrões de outras ciências das épocas seguintes, como a eletricidade, mas especificamente com o fundamento de que a energia elétrica é feita de matéria. O modelo bola de bilhar. Com isso, em 1803, o físico conhecido como Dalton propôs com seus estudos o primeiro modelo atômico registrado, o modelo bola de bilhar. Ganhou esse nome por parecer uma bola de sinuca, esférica, maciça, indivisível e indestrutível. Porém, por mais que esse modelo foi o ponto de partida para diversos cientistas se interessarem a descobrir mais sobre o átomo, como um dos maiores cientistas do mundo, o Albert Einstein, havia diversas inconsistências nesse modelo que infringiam as leis da física, como, por exemplo, a gama de diversidade de radiações que os átomos emitem, desde os raios X, ou o fato de que cada átomo emite e absorve luz em comprimentos de onda bem diferentes e específicos, o que indicava que existiam muitas coisas complicadas acontecendo dentro do átomo, e com isso veio uma outra pergunta: o que eram essas coisas exatamente? E foi com essa pergunta que um outro cientista acabou se destacando em 1848, o físico chamado Joseph John Thomson, também chamado de J.J. Thomson, que criou um novo modelo de átomo que iria dar mais um passo na história, o modelo pudim de passas. O modelo pudim de passas. O modelo pudim de passas é chamado assim, pois Thomson concluiu que os átomos pareciam um tipo de pudim de passas, esféricos mas não maciços. Isso porque ele descobriu que o átomo era composto por mais de uma energia, sendo parte do pudim, feito de prótons, e as passas são os elétrons, respectivamente, energia positiva e energia negativa, o que faz o modelo de Thomson, no final, ser neutro. Porém, com estudos mais precisos da radioatividade, outros experimentos criaram questionamentos, como o experimento de Hans Geiger e Ernest Marsden. Mas era um experimento relativamente simples. Um experimento lançou partículas de carga positiva, chamando de partícula alfa, e uma fina folha de ouro, fórmula que a partícula interagia aos poucos com os átomos. No final, descobriram que a maioria dos átomos tiveram as suas voltas desviadas da folha, e poucos eram refletidos. Então, o físico acabou criando um novo modelo atômico, o modelo de Rutherford. O modelo Rutherford foi criado em 1911 pelo químico chamado Ernest Rutherford, que concluiu que o átomo não era uma estrutura inteira, que na verdade o átomo era um núcleo mais circuncindado por uma eletrosfera de elétrons, graças a esse modelo que ficou conhecido como modelo sistema planetários, pois se assemelha a um Sol rodeado de planetas. Com isso, foi descoberto que o experimento da folha de ouro teve aquele resultado, pois quando uma partícula alfa passava perto dos elétrons, ela era levemente desviada, mas quando ela batia no núcleo, ela era completamente refletida. Porém, foi descoberto que ainda assim, esse modelo quebrava as leis da física, pois os elétrons orbitando o núcleo positivo deveriam emitir radiação, porém, eles perderiam energia, até acabarem sendo puxados completamente pelo núcleo, o que faz com que a possibilidade do átomo existir seja nula. Porém, as leis da física irão mudar para sempre com a chegada de um físico e seu novo modelo atômico. O modelo Bohr. Um modelo atômico de Bohr, que foi conhecido como Niels Bohr, em 1913, que descrevia o átomo do seguinte jeito: dentro do átomo existe um número limitado de órbitas que os elétrons podem ocupar. Isso é, um elétron pode estar na órbita 1, na órbita 2
ou 3. A única regra é que ele não pode estar no caminho entre essas órbitas. Além disso, quando um elétron está nessas órbitas, ele não emite radiação. Porém, o Bohr não sabia explicar o porquê. A energia do elétron em cada uma dessas órbitas é determinada pela própria órbita. Ou seja, o elétron da órbita 1 tem energia 1, e o elétron da órbita 5 tem energia 5. E os elétrons podem mudar de energia, mas só se ele tiver energia suficiente para mudar para outra das órbitas do átomo. Ou seja, para mudar de energia, os elétrons absorvem ou emitem fótons com uma energia bem específica. E cada energia é uma luz com uma cor específica, que são chamadas de espectro do átomo. Porém, outros questionamentos surgiram. Por que os elétrons dessas órbitas não emitiam radiação? O que viola as leis do eletromagnetismo estabelecido na época, ou como elas trocavam de órbita? Que se tornou um dos questionamentos mais importantes, ganhando um nome, conhecido como o problema do salto quântico. Essas questões levaram a um outro físico quântico que desenvolveria o modelo atual do átomo. O modelo Schrödinger. Em 1926, o físico austríaco Erwin Schrödinger propôs um novo entendimento na mecânica quântica. Esse entendimento é que não é possível descrever as partículas diretamente, pois parte da física quântica é probabilístico. Então, na verdade, só é possível calcular a probabilidade de uma partícula, como o elétron, ser encontrado em um certo ponto. E para calcular isso, Schrödinger criou uma equação chamada equação de Schrödinger, no qual se calcula a função de onda. Exemplo, você quer calcular a posição de um elétron em um certo lugar em um certo ponto. É preciso calcular a função da onda de um elétron. A função da onda é uma função matemática complexa que descreve o estado de uma partícula subatômica, no qual o átomo de Schrödinger, o núcleo permanece com a bola massiva de carga positiva cercado por uma nuvem probabilística de onde os elétrons podem estar. E essas nuvens de probabilidade são chamadas de órbitas. Pois então, associadas às órbitas de Bohr, no qual a órbita de um elétron depende de 3 fatores: energia, rotação e inclinação, o que acaba resolvendo diversos problemas do modelo atômico de Bohr, pois o motivo dos elétrons não emitirem radiação é porque essas órbitas, a velocidade média dele é 0. Com isso, finalmente os átomos podem existir na física, pois é como se o elétron tivesse sido pulverizado até virar uma nuvem ao redor do núcleo atômico, ao invés de existir uma partícula girando. Existem diversas formas do elétron se espalhar em volta do átomo. Com isso, agora sabemos que os elétrons não mudam de fileira de uma hora para outra, mas sim a nuvem muda, o que conserta os outros problemas dos modelos atômicos anteriores. Com isso, a história do átomo se encerra. Quer dizer, existem outros fundamentos novos sobre os elétrons que completam a teoria da relatividade, como a propriedade dos elétrons, conhecida como spin, ou giro. Porém, nenhuma dessas informações novas vai interferir para a criação de um novo modelo. Isso encerra o caminho da grande história do átomo, ou melhor, do modelo atômico. Esperamos que todas as informações tenham sido úteis para você. E nos vemos em outro vídeo.